Para a nossa reflexão nesta noite, gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, versos 35 a 39. Carta aos Hebreus, já na parte final do Novo Testamento, capítulo 10, de 35 a 39. De acordo com a versão Almeida século XXI, nós encontramos o texto que diz o seguinte: portanto, não jogueis fora a vossa confiança, ela vos trará uma grande recompensa, porque necessitais de perseverança, para que alcanceis a promessa, depois de haverdes feito a vontade de Deus. Pois aquele que vem virá dentro em breve e não tardará, mas o meu justo viverá da fé. Se recuar, se retroceder, a minha alma não se agradará dele. Nós, porém, não somos dos que recuam para a destruição, mas sim dos que creem para a preservação da vida. Que Deus abençoe esta preciosa palavra e a aplique aos nossos corações nesta noite. Meus amados, vivemos dias difíceis. Vivemos dias muito difíceis. Esse tempo de pandemia tem agravado muitas situações. Relações familiares têm se deteriorado, a situação da depressão tem se agravado e essa depressão tem levado muita gente ao suicídio. Como Igreja de Jesus Cristo, nós queremos nos unir a toda a sociedade que neste mês de setembro celebra o Setembro Amarelo, como um meio de lembrar que nós temos uma responsabilidade com quem está ao nosso lado, que nós precisamos procurar alguém e dizer: você não está sozinho, nós estamos juntos, nós podemos caminhar juntos, nós podemos ajudar você nesse momento. Mas ao mesmo tempo, este mês é uma oportunidade para lembrar a você que você não precisa desistir. Você não precisa desistir da sua fé, você não precisa desistir do seu amor por Jesus, você não precisa desistir da sua vida, que é tão preciosa para Deus. Justamente por ser tão preciosa para Deus, Ele enviou o seu Filho para salvar você, para redimir você, para transformar a sua vida, para lhe dar esperança. Esperança de que um dia você nós estaremos com Ele para sempre, na eternidade. Então, não desista. Não desista. Muitas situações, muitas histórias tristes encontramos nesse período de pandemia. Gente, por exemplo, que não suportou a dor de ter contaminado a sua família e acabou tirando a sua própria vida. Este mês precisa ser um mês de celebração da vida, a vida tão preciosa que Deus nos deu. É uma vida passageira, é uma vida sim limitada, mas ela é muito preciosa para Deus. E Deus certamente deseja que nós valorizemos a vida. Valorizemos a vida. Se você precisa de apoio, precisa de ajuda, procure a nossa equipe de aconselhamento. Entre em contato com o WhatsApp da nossa secretaria. Nós temos uma equipe com muitas pessoas, graças a Deus, que estão prontas para lhe ajudar, prontas para lhe aconselhar e apoiar neste momento que você está vivendo. Esse, portanto, é um mês muito importante para nós. E eu gostaria de, através desse texto, encorajar você a não desistir. Esse texto nos fala especialmente sobre não desistir da nossa fé, mas é a fé que nos sustenta em toda a nossa vida. É a fé que nos dá forças e coragem para enfrentar os desafios da vida, para enfrentar os problemas da vida e não desistirmos da nossa vida. Se você não desistir da sua fé, se você fortalecer a sua fé a despeito das circunstâncias, certamente você terá melhores condições de preservar a sua vida. Porque aqueles que recuam, aqueles que retrocedem
retrocedem para a perdição. Nós, porém, disse o autor aos Hebreus, conservamos a vida. Nós cremos para a preservação da vida. E Deus quer preservar a sua vida através da fé, através de uma plena confiança no Senhor. Então, em primeiro lugar, não desista da sua fé. Não desista da sua fé. O texto nos deixa bem claro: não jogueis fora a vossa confiança, ela vos trará grande recompensa, porque necessitais de perseverança. O verso 38 ainda nos diz: o meu justo viverá da fé, ou o meu justo viverá pela fé. De acordo com o autor desta carta, o segredo para enfrentar os problemas da vida, o segredo para enfrentar as lutas, as provações, as adversidades, é a fé. O segredo está na fé. É por meio dela que devemos viver, é por meio dela que nós conseguimos viver, a despeito de todas as circunstâncias. O que permitiu, por exemplo, ao profeta Abacuque, não ao salmista, mas ao profeta Abacuque, porque ali é um hino que nós encontramos de louvor a Deus. Abacuque capítulo 3, 17 a 19, nós vamos encontrar Abacuque dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que nos campos não haja mantimento, ainda que nos currais não haja gado, ainda que tenhamos uma pandemia, ainda que tenhamos situações frustrantes, angustiantes, que afetem o nosso coração, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, ainda que tudo vá de mal a pior, ainda que os meus sonhos sejam frustrados, ainda que não consigamos alcançar aquilo que esperávamos alcançar, todavia nos alegraremos no Senhor e exultaremos no Deus da nossa salvação. Esse Deus que está conosco a despeito das circunstâncias, esse Deus que está junto a nós a despeito daquilo que tenhamos que enfrentar na vida. Ele está conosco, Ele está com você neste momento, para ajudar você, para dizer: eu estou aqui com você, eu sou refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Eu sou esse refúgio para você, portanto, aquiete o seu coração e lembre-se que eu sou Deus, sou exaltado sobre a terra, sou exaltado entre as nações. Isso é o que diz o salmista no Salmo 46. Lembre-se dessa verdade e viva pela fé. O justo viverá pela fé. A única forma pela qual nós podemos viver neste mundo cruel, neste mundo tão conturbado, é pela fé. É com os nossos olhos no céu, é com os nossos olhos em Deus, com o nosso foco firme nesse Deus que nos ama e que está junto a nós em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Esses versos são uma introdução daquilo que o autor nos apresenta no capítulo 11. O capítulo 11 fala sobre aqueles que viveram pela fé. E essa expressão pela fé ou por meio da fé, no capítulo 11 de Hebreus, irá aparecer, se repetir, simplesmente 20 vezes. Você vai encontrar essa expressão 20 vezes no capítulo seguinte. O autor dos Hebreus está simplesmente falando aqui de uma forma introdutória, para entendermos aquilo que ele nos apresentará adiante no capítulo 11. E vai falar sobre aqueles justos que viveram pela fé. E ele fala de muitos personagens bíblicos que nós poderíamos citar aqui, mas todos eles viveram pela fé. Wisby diz que é nessa passagem que o autor apresenta o texto ao redor do qual a carta aos Hebreus é escrita: o meu justo viverá pela fé. Romanos também enfatiza o justo. Gálatas enfatiza o viver. E Hebreus concentra na fé. Na fé.
Não apenas somos salvos dos nossos pecados pela fé, como também devemos viver pela fé. Esse é o tema de Hebreus capítulos 11 a 13. O cristão que vive pela fé deixa-se levar para o que é perfeito. Mas o cristão que vive de acordo com as aparências recua, retrocede para a perdição. Esse termo pode significar julgamento eterno, mas não necessariamente em todos os casos. A melhor tradução para essa palavra em Hebreus 10:39 é desperdício. Um cristão que não anda pela fé volta aos antigos caminhos e desperdiça a sua vida, desperdiça os seus dias, desperdiça o seu esforço. A preservação da vida aqui é o oposto de desperdício. A conservação da alma, em algumas versões, é o oposto de desperdício. Andar pela fé significa obedecer a palavra de Deus e viver para Cristo Jesus. No verso 35, Hebreus 10:35, o autor nos diz que nós não devemos jogar fora a nossa confiança, porque ela nos trará uma grande recompensa. Uma grande recompensa. Qual é a recompensa da nossa fé? Qual é o resultado da nossa fé? Donald Guthrie, ele afirmou que essa expressão recompensa refere-se à recompensa no tempo presente, no sentido de que o crente que permanece firme na sua fé já começa a desfrutar, a experimentar a recompensa que terá na eternidade, que terá no futuro. Quando confiamos no Senhor, começamos a desfrutar aqui as bênçãos que teremos ali na eternidade. No futuro teremos a consumação desta recompensa. Mas enquanto estamos aqui, podemos usufruir, podemos degustar dessa recompensa, podemos degustar da paz que excede todo o entendimento e que guarda os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Podemos desfrutar do amor de Deus que nos sustenta na hora da dor, nos sustenta na hora da adversidade. Podemos desfrutar da esperança que há de ser consumada quando estivermos para sempre na eternidade, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais lágrimas, onde não haverá mais sofrimento, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Porque essas primeiras coisas da linguagem de Apocalipse já serão passadas, já terão sido encerradas na nossa trajetória de vida, mas teremos uma recompensa. Se já desfrutamos um pouco dessa recompensa aqui, o que dizer da recompensa que teremos quando chegarmos ali na eternidade? Que recompensa você espera ter na eternidade? Tem muita gente pensando que chegando lá vai morar numa mansão. Vai morar num palacete, alguma coisa assim. Eu não sei bem como é que vai ser essa recompensa. A Bíblia fala sobre galardões, mas eu fico a pensar na recompensa que certo autor se referiu. Ele disse que quando chegar lá no céu, ou quando chegasse lá no céu, porque ele já chegou, o que ele mais gostaria de fazer. Ele disse que gastaria os primeiros, 10 milhões de anos, se é que poderíamos contar, se é que poderíamos ter uma contagem lá na eternidade. Na eternidade não tem nem tempo. Mas ele gostaria de passar o primeiro tempo dele na eternidade simplesmente olhando o rosto de Jesus. Simplesmente olhando o rosto do seu Salvador. Você quer recompensa melhor do que essa? Recompensa de poder ouvir Jesus e dizer:
Vinde benditos do meu Pai. Recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Você quer recompensa melhor do que essa de ser reconhecido como um bendito do Pai? Bendito de Deus. Você quer recompensa melhor do que poder olhar o rosto de Jesus? Aquele que deu a sua vida por você, por mim, por toda a humanidade. Existe recompensa melhor do que essa? Eu tenho certeza que não. E foi justamente por isso que o apóstolo Paulo pôde dizer: para mim, o morrer é lucro e o viver é Cristo. Enquanto vivo neste mundo, vivo focado em Cristo, vivo segundo a vontade de Cristo. Mas para mim, morrer seria um lucro tremendo, porque eu já estaria logo com Jesus. Eu poderia estar logo com o meu Senhor, com o meu Salvador. Essa é a coroa da vida que nós receberemos um dia quando chegarmos lá na eternidade. Esse é o presente maior que poderemos receber. Hebreus 11, verso 6, nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é abençoador ou galardoador. Olha a palavra aqui, galardão aparecendo. É galardoador, segundo algumas versões antigas, daqueles que o buscam. A Nova Almeida atualizada diz assim: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa, que dá galardão, que dá uma recompensa àqueles que o buscam. No verso anterior, Hebreus 11, verso 5, o autor se refere a Enoque. E ele diz que Enoque obteve testemunho de que havia agradado a Deus. E logo depois ele fala: é impossível agradar a Deus sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Enoque agradou a Deus por causa da sua fé. O que fez Enoque agradar ao Senhor foi a sua plena confiança em Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, assim como seria impossível agradar a qualquer pessoa. Dizer que não cremos em Deus é o mesmo que dizer que não confiamos na sua palavra ou que Ele é mentiroso. Por isso precisamos crer, por isso precisamos confiar. Por isso, continue crendo, pois Deus é fiel em cumprir as suas promessas. O verso 36 nos diz: porque necessitais de perseverança para que alcanceis a promessa. Para que alcanceis a promessa. Portanto, não desista da sua fé, pois é ela que ajudará você a não desistir da sua vida, nem dos desafios que você tem diante de você, e permitirá você ver o cumprimento da promessa de Deus para a sua vida. O verso 35 nos diz: não jogueis fora a vossa confiança, ou seja, não jogue fora a sua fé, não desista da sua fé. Esse autor, o Donald Guthrie, ele diz que a palavra que o autor usa aqui significa jogar fora, como se joga lixo, que não tem mais serventia, que não tem mais uso. Seria trágico, de fato, se a sua confiança fosse descartada dessa forma, se a sua fé fosse descartada, jogada fora. E a minha oração é que você não jogue fora a sua fé. Que você continue crendo nesse Deus maravilhoso que ama você. Não jogue fora a sua fé. Não jogue fora a sua confiança. Continue crendo, continue confiando no Senhor. Seja por causa da pandemia, ou seja por causa de qualquer outro motivo, continue crendo e confiando nesse Deus, fortalecendo a sua fé nesse Deus maravilhoso que nos ama, nos sustenta com a sua graça em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Em nome de Jesus.
Segundo lugar, além de não desistir da sua fé, não desista da vontade de Deus. O verso 36, você está com a sua Bíblia aberta? Hebreus 10, 36 nos diz: porque necessitais de perseverança para que alcanceis a promessa, depois de haver desfeito a vontade de Deus. Portanto, não desista da vontade de Deus. Deus quer que você continue, que você persevere e não desista de fazer aquilo que Deus mandou que você fizesse. Não desista da vontade de Deus, não desista dos sonhos de Deus para a sua vida, não desista dos propósitos de Deus para a sua vida, não desista. Deus quer que você persevere e cumpra a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Os planos de Deus são melhores do que os nossos. Algo que certamente pode levar qualquer pessoa, eu ou você, a desistir de alguma situação é a frustração. A frustração é terrível. É terrível. Ter sonhos frustrados é terrível. Quantas pessoas neste momento estão se sentindo talvez frustradas com o sonho de um casamento feliz, com o sonho de construir uma família saudável, de ter uma família com relacionamentos saudáveis. A frustração vem normalmente quando andamos pelos nossos caminhos e não pelos caminhos do Senhor. Quando decidimos viver pelos nossos próprios planos e não pelos planos de Deus. Eu não estou dizendo aqui que fazendo a vontade de Deus você não terá problemas, você não terá dificuldade, não terá oposição. Você terá sim todos esses problemas, mas você terá paz. A paz que vem por estar no centro da vontade de Deus. E essa paz dará a você forças e melhores condições de enfrentar os problemas da vida. Porque uma coisa é sofrer apesar de estar no centro da vontade de Deus. Agora, outra coisa é sofrer em decorrência de estar fora dos planos de Deus, fora dos propósitos de Deus. Portanto, persevere. Persevere. Persevere no cumprimento da vontade de Deus. Persevere em fazer aquilo que Deus mandou você fazer, aquilo que Deus quer que você faça em nome de Jesus. Em terceiro lugar, não desista de esperar. Não desista de esperar. O verso 37, Hebreus 10, 37 nos diz: pois aquele que vem virá dentro em breve e não tardará. Ele virá como prometeu que viria. Ele virá. Ele virá. E diz o texto aqui que ele virá em breve. Talvez você diga assim: pastor, mas já se passaram quase 2000 anos desde que Jesus voltou para o Pai. E ele não voltou ainda, mas ele voltará. Quando ele virá, eu não sei. Mas ele virá. Pode demorar, na nossa própria perspectiva. Podemos achar que está demorando, mas ele virá na hora certa. Ele virá no momento certo, no momento exato. O Senhor nosso Deus ainda está sentado no trono da história. E Ele governa a história. Ele governa. Então, vamos confiar e vamos continuar esperando no Senhor. Enquanto esperamos, a grande questão é o que fazemos enquanto esperamos, enquanto aguardamos. Primeiro, não podemos desistir de esperar. E segundo, precisamos entender o que devemos fazer enquanto esperamos, enquanto aguardamos. Segunda de Pedro, você pode abrir a sua Bíblia? Segunda carta de Pedro, capítulo 3, de 8 a 13, temos algumas dicas do apóstolo Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, de 8 a 13. Nós vamos encontrar o seguinte: mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Para o Senhor não existe contagem cronológica de tempo. O Senhor não retarda, entretanto, a sua promessa.
ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, enquanto ele não vem, arrependamo-nos dos nossos pecados. Enquanto ele não vem, precisamos ter um sentimento de quebrantamento e de arrependimento. O que devemos fazer enquanto o Senhor não chega? Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E o texto continua dizendo, porque o dia do Senhor, verso 10, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Enquanto o Senhor não vem, vivamos de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Portanto, em nome de Jesus, renove a sua esperança. E enquanto o Senhor não vem, procure viver de maneira santa e piedosa. Procure viver da maneira como Deus quer que você viva. Renove a sua esperança, porque Ele voltará. Ele voltará. Um dia estaremos com Ele para sempre. Um dia Ele cumprirá essa promessa, porque Ele é fiel em cumprir todas as suas promessas. Em quarto lugar, não desista de avançar. Não desista de avançar. O verso 38, vá comigo a Hebreus 10, 38. Nós vamos encontrar: o meu justo viverá pela fé. Se ele recuar, se ele retroceder, entretanto, a minha alma não se agradará dele, não terá prazer nele. E o verso 39 nos diz: nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas sim dos que creem para a preservação da vida. Recuar significa destruir a própria vida. Enquanto confiar nos traz vida, preserva a nossa vida, recuar, desistir, nos traz perdição, nos traz desperdício da nossa própria vida. Deus não quer que você desperdice a sua vida recuando, voltando atrás, jogando fora a sua fé como algo que você possa descartar. Mas Ele deseja que você prossiga, que você avance, que você persevere, não que você volte atrás. Ele deseja que você avance. Nós não somos daqueles que recuam, nós não somos daqueles que retrocedem, diz a carta aos Hebreus. Somos daqueles que creem para a preservação da vida, para preservar as nossas vidas e para preservar aquilo que Deus tem para nós. Para não desistir, quero deixar com você duas dicas muito importantes, além dessas que eu já compartilhei. Para não desistir, inspire-se naqueles que não desistiram. Inspire-se naqueles que não desistiram, apesar de todos os problemas que enfrentaram, apesar de todas as dores, apesar de todas as lutas, apesar de todas as situações que eles viveram. Não desista. Não desista. O capítulo 11 nos apresenta essa nuvem de testemunhas, de pessoas que não desistiram de confiar em Deus, não abandonaram a sua fé, enfrentaram situações terríveis, muito piores do que a que nós estamos vivendo aqui. Se você tem dúvidas disso, abra sua Bíblia em Hebreus 11, verso 32. Hebreus 11, 32 vai nos dizer: e que mais direi? Pois me faltará tempo se eu falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas.
Estes, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Temos aqui resultados maravilhosos da fé, de quem não desistiu de confiar no Senhor. Tremendos resultados. Entretanto, o texto continua dizendo, no verso 35, Hebreus 11, 35, que alguns, por causa da sua fé, foram torturados e não aceitaram ser livrados para alcançar uma melhor ressurreição. Outros experimentaram zombaria, espancamentos, correntes e prisões, foram apedrejados e provados, cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. O mundo não era digno dessas pessoas. Andaram vagando pelos desertos e montes, por cavernas e buracos da terra. E todos eles, embora recebendo bom testemunho pela fé, não obtiveram a promessa naquele momento, visto que Deus havia providenciado algo melhor a nosso respeito, para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados. Quanta luta essas pessoas passaram, mas não desistiram da sua fé. Quantos problemas, mas eles foram até o fim. Eles foram fiéis até o fim. Eles confiaram até as últimas consequências. É possível perseverar, porque esse pessoal todo perseverou. Se eles perseveraram, nós também podemos perseverar. Isso é o que o autor aos Hebreus nos fala no capítulo 12, quando ele se refere a uma nuvem de testemunhas. Uma nuvem de gente que foi fiel a Deus e que viveu pela fé. Essa é a expectativa de Deus para mim e para você. Portanto, para não desistir, inspire-se naqueles que não desistiram. E para não desistir, inspire-se também naquele que não desistiu de você. Não desistiu de você. Aquele que não desistiu de você foi Jesus. Hebreus capítulo 12, você pode abrir a sua Bíblia, Hebreus 12, de 1 a 3. Eu vou ler na Bíblia, na linguagem de hoje, e você poderá acompanhar comigo. Diz assim: assim nós temos uma grande multidão, uma grande nuvem de testemunhas, uma grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é por meio dele que ela se aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Pensem, o verso 3 nos diz, pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem e não desistam. Por causa dele, por causa daquele que não desistiu de nós, não desanimemos e não desistamos. Porque Jesus não desistiu, não desanime, não desista. Olhe para ele. Não olhe para os seus problemas simplesmente. Não olhe para as suas frustrações, para as suas dores. Não olhe simplesmente por aquilo que você perdeu, mas olhe para Jesus, aquele em quem a nossa fé começa e em quem a nossa fé se aperfeiçoa, aquele que é o autor e consumador da nossa fé.
Olhe para Ele. É nele que a sua fé começa. É nele que a sua fé se aperfeiçoa. Olhe para Ele. Veja todo o sofrimento que Ele enfrentou por amor a mim e a você. Ele foi até aquela cruz horrível. Morreu de forma horrível. Ele não desistiu. Mandaram que ele descesse da cruz, mas por amor a mim e a você, ele ficou lá até o fim e levou sobre si os meus e os seus pecados. Olhe para ele, inspire-se nele e siga o exemplo de quem não desistiu de você, de quem fez tudo para salvar você. Vamos orar? Feche os seus olhos nesse momento. Eu queria convidar você a um momento de oração. Feche os seus olhos para orarmos ao Senhor neste instante. Não sei qual é a sua realidade de vida nesse momento. Não sei o que você está enfrentando. Não sei o que está se passando com você. Mas Deus sabe. Deus conhece o seu coração. Não sei se você tem pensado em desistir da sua fé, em jogar fora, jogar na lata do lixo a sua fé. Não sei se você tem pensado em desistir de outras coisas muito valiosas e importantes para você. Mas eu quero encorajar você a não desistir. Ele não desistiu de você. Ele foi até o fim. Ele perseverou. Eu quero encorajar você a perseverar também. E quero encorajar você a colocar a sua fé nele, para ter o perdão dos seus pecados. E você que já entregou a sua vida a Jesus, eu quero encorajar você a viver pela fé, a viver firmado nessa fé. O justo viverá não por si mesmo, mas viverá pela fé. Não pela sua própria capacidade, mas viverá pela fé. Pela fé no Deus maravilhoso que nos ama e nos sustenta com a sua graça a cada dia, que renova as suas misericórdias para conosco a cada dia. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Quer confiar em Jesus como seu Salvador pessoal? Eu convido você a dizer isso a Deus nesse momento. Diga aí no silêncio do seu coração: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Eu creio que Tu és o meu Salvador. Eu quero um dia estar contigo na eternidade para olhar o rosto de Jesus. Eu quero um dia estar contigo para sempre. Quero entregar a minha vida a Ti. Ajuda-me a não desistir. Ajuda-me a perseverar. Ajuda-me a aproveitar esse tempo que me resta nesse mundo, vivendo de maneira santa e piedosa, com relacionamentos santos e piedosos, com uma vida santa e piedosa na Tua presença. Entregue a sua vida a Jesus, arrependa-se dos seus pecados e confie em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Vamos orar? Pai Celeste, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, contempla cada pessoa que neste momento está entregando a sua vida a Jesus. Sela estas decisões em seus corações. Escreve, ó Deus, seus nomes no livro da vida, com esta caneta cuja tinta é o sangue do Cordeiro. E dá a cada um, ó Deus, esperança de vida eterna, esperança de salvação, certeza de que um dia estará contigo para sempre. Abençoa, ó Deus, em nome de Jesus, cada pessoa que neste momento está entregando a sua vida a Ti como o único e suficiente Salvador. Quero Te pedir também, ó Deus, por aqueles que estão se reconciliando, estão desistindo de retroceder, não querem mais voltar para trás, querem avançar, querem prosseguir, querem, ó Deus, andar na direção do Senhor, na direção daquilo que Tu tens para as suas vidas. Abençoa, Pai, aqueles que estão se reconciliando contigo neste momento. Abençoa, Pai, todos aqueles que estão desanimados, deprimidos, angustiados. Renova a fé
de cada um. Que cada um continue crendo no Deus do impossível, crendo que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que em nós opera. Tu és o Deus que disseste: há porventura alguma coisa demasiado difícil para mim? Certamente para mim e para todos nós que nos unimos através desta celebração, há muitas coisas difíceis, mas para Ti, ó Deus, nada é difícil. Basta uma palavra Tua e os montes se removerão. O mar se acalmará, o vento cessará. Basta uma palavra. Então renova a nossa fé na Tua palavra. Renova a nossa fé no Senhor, porque Tu és fiel em cumprir todas as Tuas promessas. Fortalece a fé do Teu povo e manifesta, ó Deus, o Teu poder em nosso meio. A despeito das circunstâncias, a despeito das lutas, a despeito de todas as provações que tenhamos que enfrentar em nossa vida. Nós Te pedimos e Te suplicamos essas bênçãos. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém.